Nossa, a notícia caiu como uma bomba no futebol europeu e pegou todo mundo de surpresa, porque quando se fala em uma possível saída de Vinícius Júnior do Real Madrid, qualquer movimento vira manchete mundial, debate de bar, discussão em programa esportivo e assunto dominante nas redes sociais. E dessa vez, o barulho foi ainda maior, porque quem apareceu com força no radar foi ninguém menos que o Chelsea, um clube que, apesar do peso histórico e financeiro, vinha seguindo um caminho bem diferente do que esse rumor indica. Segundo o jornal The Guardian, os Blues estariam dispostos a colocar na mesa uma proposta simplesmente gigantesca, avaliada em 135 milhões de libras, algo próximo de R$1 bilhão, para tentar tirar o atacante brasileiro de Madrid já nesta janela, ou, no máximo, no próximo ciclo de mercado. O contexto dessa possível negociação é o que mais chama a atenção. O contrato de Vinícius Júnior com o Real Madrid vai até 2027, mas as conversas para renovação não avançaram como o clube e o jogador esperavam. Quando um atleta desse nível entra nos últimos 2 anos de contrato sem acordo, o sinal de alerta dispara imediatamente para a diretoria. Ninguém no Real quer correr o risco de ver um dos seus maiores ativos sair de graça ou por um valor muito abaixo do mercado. Ao mesmo tempo, do lado do jogador, existe um claro incômodo com o momento atual, com pressões, críticas, episódios de desgaste e uma sensação de que o ambiente já não é tão leve quanto foi em outras temporadas. É justamente aí que o Chelsea aparece como um personagem inesperado dessa história. O clube londrino construiu nos últimos anos um perfil muito específico de contratações. Apostou pesado em jovens talentos, quase sempre abaixo dos 23 anos, com contratos longos, salários mais controlados e a ideia de formar uma base sólida para o futuro. Esse modelo foi adotado depois de um período turbulento, marcado por decisões questionáveis, trocas constantes de treinador e investimentos que não trouxeram o retorno esportivo esperado. Por isso, a simples especulação de que o Chelsea cogita pagar uma fortuna por um jogador já consolidado, estrela global e com salário altíssimo, soa como uma mudança drástica de estratégia. Hoje, o maior salário do elenco ainda é de Raheem Sterling, contratado no início do projeto, mas que já não faz parte dos planos e sequer atua desde maio de 2024. Entre os jogadores trazidos após a chegada da Blue Co, o mais bem pago é Enzo Fernandes, que recebe cerca de 180 mil libras por semana, valor considerado alto, mas ainda dentro do que a diretoria aceita. Na época de sua contratação junto ao Benfica, o argentino nem sequer figurava entre os principais salários do grupo. Quando se olha para os números de Vinícius Júnior, o cenário muda completamente. O brasileiro recebe cerca de 424 mil libras semanais no Real Madrid, quase o dobro do maior salário atual do Chelsea em atividade, que é de Reece James, capitão, revelado pelo clube e símbolo da identidade azul. Para acomodar Vini dentro dessa estrutura, o Chelsea teria de abrir uma exceção gigantesca, não apenas no valor da transferência, mas principalmente na folha salarial, algo que sempre foi tratado como tabu nos últimos anos. É por isso que essa possível investida é vista por muitos como um divisor de águas no projeto londrino. A diretoria vem sendo cobrada duramente pela torcida, que se cansou de temporadas irregulares, de promessas que não se confirmam e de um time que parece sempre em reconstrução. Trazer um jogador do calibre de Vinícius Júnior seria uma mensagem clara de mudança de rumo, uma tentativa de acelerar o processo e recolocar o Chelsea imediatamente na briga por títulos importantes, especialmente a Premier League, que o clube não conquista desde a temporada 2016/17. Do ponto de vista esportivo, a chegada de Vini teria um impacto imediato. O brasileiro é um jogador que decide jogos grandes, chama responsabilidade, desequilibra defesas e carrega consigo uma aura de estrela mundial. Para um elenco jovem e ainda em formação, ter alguém assim poderia servir como referência técnica e mental. Ao mesmo tempo, existe o risco de desequilíbrio interno, tanto no vestiário quanto na relação salarial, algo que a diretoria precisaria administrar com muito cuidado para não comprometer o ambiente. Já para o Real Madrid, a situação é delicada, mas não inesperada. O clube espanhol sabe que manter um jogador insatisfeito pode ser tão prejudicial quanto perdê-lo financeiramente. Se as negociações de renovação continuarem travadas, vender Vinícius por um valor altíssimo agora pode ser visto como um mal necessário, uma forma de reinvestir no elenco e evitar um problema ainda maior no futuro.
Ainda assim, a saída de um ídolo recente sempre gera impacto emocional na torcida e levanta questionamentos sobre o planejamento esportivo. Do lado do jogador, a decisão também não seria simples. Trocar o Real Madrid pelo Chelsea significa mudar de país, de liga, de estilo de jogo e de contexto competitivo. A Premier League oferece visibilidade, intensidade e desafios semanais enormes, mas também exige adaptação rápida e regularidade máxima. Por outro lado, assumir o papel de principal estrela de um projeto ambicioso pode ser exatamente o que Vinícius busca neste momento da carreira: um novo começo, novas motivações e a chance de escrever uma história diferente. Se a proposta de 135 milhões de libras realmente se concretizar, Vinícius Júnior se tornará a contratação mais cara da história do Chelsea, superando todos os recordes anteriores do clube. Isso, por si só, já mostra o tamanho da aposta e o peso da responsabilidade que viria junto. Não seria apenas uma contratação, mas uma declaração pública de intenções, um recado direto ao futebol europeu de que o Chelsea está disposto a mudar tudo para voltar ao topo. No fim das contas, ainda estamos no campo da especulação, mas uma especulação forte, consistente e sustentada por informações de bastidores. O mercado mal começou a se mexer, e essa novela promete render muitos capítulos. Seja para ficar no Real Madrid, seja para buscar novos ares em Londres. Uma coisa é certa: o nome de Vinícius Júnior continuará no centro das atenções, porque jogadores desse nível não mudam de clube todos os dias. E quando isso acontece, o futebol inteiro para olhar. Na minha opinião, essa possível investida do Chelsea em Vinícius Júnior diz muito mais sobre desespero e pressão do que apenas ambição esportiva. O clube cansou de ser promessa, cansou de viver de projeto, de jogador jovem para o futuro, enquanto o presente segue sem títulos grandes e sem identidade clara. Trazer o Vini seria uma tentativa de acelerar tudo à força, de pular etapas e mostrar para o torcedor que o Chelsea ainda é gigante, ainda tem poder de sedução e ainda pode competir de igual para igual com qualquer clube do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é uma aposta arriscada, porque mexe com a estrutura salarial, com o vestiário e com uma filosofia que eles mesmos defenderam com unhas e dentes nos últimos anos. Do lado do Vinícius, olhando friamente, eu vejo essa história como um grande teste de maturidade e escolha de carreira. Ficar no Real Madrid é continuar no maior palco do futebol mundial, com pressão absurda, cobrança diária e a obrigação de ganhar tudo sempre. Ir para Londres seria virar o rosto de um novo projeto, ser o centro de tudo, o símbolo de uma reconstrução e, claro, ganhar muito dinheiro para isso. A pergunta que fica é: ele quer ser mais um craque histórico do Real ou o homem que mudou o rumo do Chelsea? Porque as duas escolhas têm peso, glória e também risco, e nenhuma delas é simples. No fim das contas, essa novela mostra como o futebol virou um jogo de decisões gigantes, onde dinheiro, projeto e felicidade pessoal se misturam o tempo todo. O que você faria no lugar dele? Ficaria onde já é ídolo ou arriscaria tudo por um novo desafio? Valeu por acompanhar até aqui e que Deus te abençoe.